de formação que a gente fez sobre diversidade, com a TS, com o professor Luiz Fábio. Acho que essas coisas são importantes. Boa noite a todos, boa noite a todas, a todes. É mais uma noite, e para mim aqui hoje, Carol Duarte, sou psicóloga que compõe a equipe do Centro de Estudos Ethos Malala. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu acho que hoje é uma noite, para mim, de muita alegria mesmo, além de receber pessoas amigas, queridas, que eu admiro muito, que são pessoas bastante aguerridas, né, e empenhadas pelos direitos das mulheres. Elas vão contar uma outra história que é importante, um dos pontos bastante importantes para a garantia desses direitos já conquistados é o aspecto do controle social. Então, elas vão contar para a gente, dentro dessa perspectiva, como é que é essa atuação, né? O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui de Sorocaba é um conselho super antigo, né? Assim, dentro dessa perspectiva, né, de atuação, e tem uma luta histórica aí, está fazendo o seu aniversário, e a gente vai conversar um pouco aí dessas questões de mobilizar, dessa diversidade. Quando a gente fala do conselho, a gente fala de mulheridades, né? De forma que esse conselho abranja todas as mulheres, toda essa pluralidade das mulheres. Então, desde já, minha alegria, meu reconhecimento às queridas conselheiras aqui no Conselho do Direito das Mulheres de Sorocaba, a Emanuela Barros, a Manu e a Tara Wells. Muito obrigada, meninas, boa noite. Eu vou fazer só uma leitura aqui. A Tara, deixa eu só abrir aqui um minutinho. Então, a Manu é advogada, militante feminista, também é mestranda em Educação pela UFSCar e atual presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E a Tara é a presidenta da Associação de Transgêneros de Sorocaba, é conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, também é promotora legal popular da turma de 2017 e estudante aí de serviço social. Meninas, sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui. Por favor, fiquem à vontade. Acho que é legal vocês se apresentarem, né? Colocarem a trajetória. Aqui é um bate-papo também, né? Sem muitas formalidades. Desde já, então, meu muito obrigada e fiquem à vontade. Legal. Bom, primeiro quero agradecer muito a Ethos Malala, a Carol, a Rejane, né, por estar dando esse espaço para a gente poder falar do Conselho da Mulher de Sorocaba, que é um dos conselhos mais antigos do Brasil, né? Dia 13 de julho, nós completamos agora 33 anos, né, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sorocaba, e a minha alegria maior de poder estar dividindo essa live com a conselheira Tara Wells, né, que é a primeira mulher trans a fazer parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né? Então, para a gente é motivo de alegria, de muita luta, né? Não foi fácil, acho que a Tara vai contar um pouquinho toda essa trajetória para chegar até aqui, né? De como a gente conseguiu esse conselho ser de todas, né? E, então, a gente agradece muito, viu, Carol, a oportunidade de estar falando disso. E dizer para mim, especialmente, a minha alegria, porque, na verdade, né, eu estou, né, presidenta do conselho, mas deixo agora o conselho, né, agora nesse mês eu deixo o conselho, porque vou lançar outros voos, mas eu não deixo de estar falando do conselho, porque a minha pesquisa, né, de mestrado em educação vai contar a história desse conselho. Então, é super importante porque, embora, né, eu esteja no conselho já há 17 anos, eu chego no conselho em 2002 para 2003, na verdade 2003, e lá eu vou ser advogada desse conselho, né, Conselho da Mulher. Antigamente a gente não tinha o Centro de Referência da Mulher, então o conselho fazia esse papel, e chego lá e me deparo com essa história tão linda, de mulheres tão maravilhosas como a Tara, né? E eu penso assim, essa história precisa ser contada, porque senão vai ser mais uma história silenciada de mulheres. Então, para mim, assim, é uma alegria
Fico muito feliz a gente poder estar fazendo essa live aqui, né? E tenho certeza que vai ser especial, enriquecedor para todo mundo, principalmente para mim. Então, muito obrigado, Tara. Muito obrigada, Carol. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Manu. Muito obrigado, Carol, pelo convite. Para mim é uma honra poder estar somando e é uma honra também estar dividindo essa live com a Manu, que é uma pessoa que eu também já acompanho de muito tempo. Manu, eu cheguei a conhecer a Manu na época que ela era advogada do Serem e ela foi no nosso programa, que era o programa Baby Doll. Isso no meio, né, dos anos 2000, enquanto a gente tinha um programa que chamava Programa Baby Doll, como eu falei, que era um programa que falava, né, do cotidiano de Sorocaba e das pessoas LGBT. E a Manu, ela foi lá para falar de violência, né, sobre todos os enfrentamentos, né, que ela enfrentava enquanto advogada do Serem. E para mim é muito bom estar, né, no Conselho Municipal da Mulher, ser a primeira trans, né, que deu aí esse pontapé inicial, né, para que outras meninas que também venham e se empoderem, né, dessa luta que muitas mulheres acham que não temos lutas iguais, mas somos reféns do mesmo vilão, que é o machismo. E eu vindo, né, de um lar onde tinha violência doméstica, e guardo muito isso ainda, né, que isso é um resquício que fica, né, no nosso psicológico, eu acho muito importante, me sinto muito orgulhosa por estar fazendo parte disso e ainda ser amiga, ser companheira de luta de muitas mulheres maravilhosas que compõem a gestão do Conselho. Fico feliz por ser a primeira, mas fico um pouco triste por ter demorado tanto tempo para que as mulheres cisgênero, elas reconhecessem, lutassem para ter uma mulher trans, né, junto ali, batalhando lado a lado pelas mesmas questões, né, que é a luta contra esse machismo, é a luta contra a violência de gênero, é a luta contra toda essa exclusão. E até como a Manu falou, né, na época ali da eleição, nossa, nós sofremos muitos ataques, né, de muitas pessoas conservadoras, e eu acho que a principal delas foi a deslegitimação da mulher trans enquanto reconhecida e respeitada enquanto mulher. Eu acho que essa eu acho que para mim é uma das violências mais graves que muitos homens, vivendo numa sociedade muito falocêntrica, né, aonde ter pênis ou ter vagina, isso te garante ou não acesso às coisas e o direito de poder estar e representar, eu acho muito importante essa desconstrução, né, porque a gente vai falar aí, né, do transfeminismo, que vem aí para resgatar um feminismo, né, composto por diversas correntes, né, e a gente, nós, enquanto mulheres trans ou pessoas trans, a gente vem aí para questionar a quebra desses estereótipos, né, desse padrão que é imposto, né, que o rosa e azul impõe para a gente desde que a gente é criança. Então, eu acho muito importante, me sinto muito orgulhosa. Ai, gente, é muito maravilhoso, né? Gosto tanto de ouvir a Tara conversar, e é isso, a interseccionalidade, né? Os feminismos, ele tem que dar conta também dessa pluralidade que é ser mulher, que são as mulheres, cada uma dentro das suas necessidades, enfim, desejos, e acho que isso que vai mobilizando para se criar políticas públicas, né, com dignidade, porque ninguém está pedindo favor aqui, é direito, né? Então, acho que vamos começar um pouco a trabalhar nessa perspectiva que a gente avança. Ninguém aqui está fazendo favor, não, né? Então, os direitos estão aí, a gente pode e deve usufruí-los, todas, né? E acho que a Manu pode contar um pouquinho, então, dessa trajetória, como que foi essa entrada, né? O Conselho de Sorocaba, acho que é um pouquinho até da sua pesquisa, né? Se puder,
Eu acho que é super importante, Manu, também trazer memórias, porque a memória oral, né? Nem sempre isso está registrado em papéis, né? Em documentos, Exatamente. ou não com a riqueza dos detalhes. Então, você resgatar memórias de mulheres que passaram por lá, dessas histórias que são contadas, isso é muito importante, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa pesquisa, nessa perspectiva do Conselho, por gentileza. Legal. Bom, antes, né, de falar um pouquinho, resgatar essa história e contar por que eu decidi, né, estar fazendo a pesquisa e contar, eu queria aqui agradecer, né, as pessoas que estão nos assistindo e mandar um beijo especial para as nossas conselheiras, a Regina Silva, que é nossa secretária do Conselho, né, Regina Cardoso, né, as pessoas conhecem a Regina Cardoso e a Regina Silva, e a Cleide Aguiar, né, e dizer da importância de todas as conselheiras, né? A gente está hoje aqui, eu e a Tara representando o conselho, mas é bom lembrar que nós somos 20 conselheiras titulares e 20 suplentes, né? E 10 conselheiras eleitas da sociedade civil, né? Em todos os segmentos. E eu, assim, há muito tempo, estando no conselho, eu posso dizer que essa é a gestão mais plural, mais democrática e aquela que mais me representa. Porque todas as mulheres que foram eleitas para essa gestão já tinham uma longa história de militância dentro do feminismo, já tinha uma longa história de militância em várias áreas, saúde, educação, cultura, né? Então, eu fico muito honrada, né, Tara? Queria agradecer, em nome, né, do Conselho, essas mulheres que muitas vezes se doaram a vida inteira para essa história acontecer. A minha história, né, essa história, por que contar a história do Conselho da Mulher? Por que vivenciar a memória dessas mulheres? Porque a gente sabe que quando a gente fala de história oral, né, Carol, a memória, muitas vezes, ela é silenciada, muitas vezes, principalmente mulheres, né? A Eleonora Mennicute, ela tem uma frase que ela sempre fala que a história ela não é justa com as mulheres, porque muitas vezes ela simplesmente as silencia, né? Então, quando eu comecei a pensar, eu entrei, na verdade, eu entrei para fazer a minha pesquisa de mestrado e eu ia falar daquilo que há muitos anos eu falo. Há 20 anos eu lido com a questão da violência contra a mulher, como a Tara bem disse, né? A gente se conheceu nessa luta, né? Quando eu fui lá no programa lá do Baby Doll, que inclusive era um programa fantástico, porque quebrou paradigmas. Eu acho que foi 2003, se eu não me engano, Tara. Eu estava vendo aí esses tempos atrás. Quer dizer, olha quanto tempo faz. A Tara, junto com outras companheiras, já tinha esse programa que quebrava, né, tabus, inclusive, falando, né, de questões tão importantes. E aí a ideia minha era fazer uma pesquisa que falasse sobre violência contra a mulher, porque era a minha vida e, na verdade, eu queria contar um pouquinho dessa minha vivência. Mas toda vez que eu falava toda vez que eu ia no mestrado, toda vez nas minhas aulas, eu sempre falava do Conselho da Mulher, sempre estava falando do Conselho da Mulher. Aí teve um dia que a gente tinha que fazer uma apresentação, que foi no seminário da educação da UFSCar, Seminário Internacional de Educação e tal. E aí eu falei assim, eu vou falar da contribuição do Conselho da Mulher como uma prática libertária para a educação também, porque uma das coisas que o Conselho da Mulher faz é as palestras, é discutir gênero, discutir sexualidade. E aí eu fiz, e aí as minhas companheiras lá, inclusive a minha orientadora, a professora Viviane Mendonça, falou, Manu, mas tua pesquisa está pronta, você precisa falar dessa história. Foi uma epifania, assim, sabe, Tara? Eu falei, poxa vida, preciso falar disso. E aí eu comecei a rememorar. Mas eu entendo que não dá para falar da história do Conselho da Mulher só com fatos, só com situações que aconteceram, só contando, né, uma linha linear, né, do tempo. E aí eu fui para a história oral porque eu acho que recriar essa história, com base nas memórias das mulheres que participaram do Conselho e que participam, ela ficaria muito mais rica. E eu acho que tem dado certo, porque aí eu fui vivenciar essa história, entender como aconteceu. E a história do Conselho é linda desde o nascedouro, né? Então, a história do Conselho, ela está ligada diretamente com a luta das mulheres sorocabanas, que vem lá das tecelãs, né, no final do século XIX, que já encabeçavam as primeiras greves sindicais do país. A gente vai ter aqui em Sorocaba um berço de mulheres, né, sindicalistas que já faziam isso. Quer dizer, então, é da nossa memória, né? É da nossa
característica essa coisa da mulher ser aguerrida. Sorocabana sempre esteve à frente de lutas. E aí, né, essa história da recriação dos conselhos tem tudo a ver com dois movimentos importantíssimos que aconteceu na recente história do Brasil. Uma delas é a redemocratização, né? Então, quando acontece a redemocratização do país, o movimento de mulheres ele tinha sido, né, ficado oculto na época da ditadura, porque as mulheres sofreram também perseguições. A gente vê isso naquele filme lá, Torre das Donzelas, né? E aí, então tem muito a ver essa questão dos conselhos, essa criação dos conselhos com a redemocratização, que abre a possibilidade do movimento de mulheres de novo se organizar, e a questão da legalização dos partidos políticos, porque até então a gente tinha um bipartidarismo, que era o Arena e o MDB, e as mulheres meio que não tinham possibilidade dessa luta política. E com a redemocratização, principalmente no final da década de 70, começo da década de 80, o movimento de mulheres ele vai ter essa bifurcação. Um que vai querer a institucionalização, que vai ser através de um partido. Então, aí a gente tem basicamente dois partidos que vão estar acolhendo esse movimento, que é o PMDB e o PT, e a questão da redemocratização. E nesse conceito vem a criação dos conselhos, com a ideia de ser órgãos que vão pensar políticas públicas para as mulheres. E isso vem de um conceito, inclusive, né, do Franco Montoro, e aí a gente tem a criação do primeiro conselho da condição feminina, que acontece em 83, né, o movimento de mulheres do Estado de São Paulo, ligados a um partido político, nesse caso o PMDB, e que vai ter essa institucionalização das políticas públicas, e o movimento de mulheres ele fica meio arredio com essa situação, porque umas achavam que devia ser assim, porque poderia ser implementado políticas voltadas para as mulheres, que até então a gente não tinha no Brasil, a verdade era essa. Se a gente for pensar em direitos das mulheres, a gente tem começa a ter alguma coisa melhor um pouquinho, com o Estatuto da Mulher Casada, depois com a Lei do Divórcio, que já é 77, né, e nós estamos falando no comecinho da década de 80. E um movimento de mulheres que não quer ter essa ligação político-partidária e nem governamental, porque acha que isso vai meio que tolir o movimento. Mas é assim que o conselho se forma. E aí, em Sorocaba, a gente já tem um movimento de mulheres organizado, né, que vai começar a trabalhar essa questão, e principalmente fazer eventos muito importantes, né? Que é a comissão pró-unificação do movimento feminino de Sorocaba. Finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80. E o mais bacana dessas mulheres, só um pouquinho aqui, é que elas já discutiam assuntos que até hoje é tabu, Tara. Então elas falavam de aborto, sexualidade, violência contra a mulher. E elas acharam um jeito de falar isso muito interessante, porque elas se reuniam nas casas dessas mulheres e elas levavam comida e elas levavam mulheres para cuidar dos filhos, que eram as maiores dificuldades que as mulheres tinham na época. E essa comissão que vai ser o embrião do Conselho da Mulher, que em 1987 monta a primeira diretoria, se tornando um dos primeiros conselhos de direitos da mulher do Brasil. E ainda com aquela concepção ainda de não ser muito plural, porque quando eles se formam, eram as mulheres que eram mulheres dos secretários de governo, a mulher do prefeito, né? Algumas mulheres que se destoavam um pouco, no caso, Ana Maria, que é do CAB, que era uma mulher negra, que vai formar esse conselho também, mas ainda com essa característica de institucionalização, né, ligado ao partido da época, que era presidido pelo executivo. E aí a gente tem essa formação do Conselho da Mulher. E aí depois, mais para frente, né, eu conto um pouquinho como se deu essa ruptura de primeiro que era esse conselho, com algumas pessoas voltadas principalmente à questão de algumas questões ligadas à mulher, principalmente a questão da creche e saúde da mulher, né? Basicamente era esse começo, e depois ele vai se constituindo no conselho que é hoje, que é mais plural, que pensa em interseccionalidade, né? Que vai abarcar todas as mulheres,
né? E até depois aí eu conto depois um pouquinho, vamos também ouvir a Tara, eu conto um pouquinho como é que foi difícil a gente mudar essa concepção desse conselho que era então escolhido, as conselheiras eram escolhidas meio que por elas mesmas e era presidido, a presidência do conselho acabava sendo escolhida pelo prefeito, né, da época. Então, a gente não tinha liberdade sequer para estar dentro de um conselho das mulheres, né? Então, toda essa história, mas inicialmente foi essa história que se iniciou aí do Conselho da Mulher. Nossa, muito linda a história, né, de muita resistência. Eu fico muito feliz de fazer parte disso. E venho também de uma família formada majoritariamente por mulheres, mulheres lutadoras, porém ainda, né, reféns de muito machismo, porque a gente vê também que existem mulheres machistas, né, criadas dentro desse sistema machista, e foi uma das coisas, né, que inicialmente a gente pensou em quebrar dentro do Conselho da Mulher, fazendo uma reflexão, né, sobre esses feminismos e trazendo a mulher trans como parte dessa desconstrução, né, e a gente conseguiu fazer uma das nossas formações, que foi falar sobre gênero, sexualidade, identidade de gênero, né, para que as mulheres consigam entender que nós somos diversas, somos plurais, né, porém a gente tem que somar forças, né, para combater toda essa exclusão e violência que realmente acontece. E principalmente Sorocaba, que como eu sempre digo, que sempre foi e é uma cidade muito conservadora e muito preconceituosa, eu acho que é muito importante que mais mulheres trans se apoderem, né, da sua força enquanto mulher e façam parte, sim, dos conselhos, e vejo também uma necessidade ainda que a gente tenta trabalhar nas pessoas trans de entenderem o seu papel e a necessidade de representatividade e participação dentro da política, dentro dos conselhos, porque ainda muitas mulheres trans não se interessam por política, mesmo andando à luz do dia, sendo um ato político. Então, eu acho, assim, de extrema necessidade. Quando a gente ocupa os espaços, eu até brinco, né, com a Elisha, que está aí participando com a gente, que eu tenho Lattes hoje. E ter um Lattes é você se apropriar de um espaço branco, cisgênero e acadêmico que poucas mulheres trans têm a chance de participar e de ocupar esse lugar. Então, assim, eu sempre quando tenho a oportunidade de ocupar e de representar modestamente, tipo, toda essa população que não tem acesso, eu faço questão de estar. Porque eu acho que a gente tem que se empoderar da nossa feminilidade, a gente tem que se empoderar do nosso corpo enquanto corpo político e temos que estar ali para mostrar aonde dói, né? A gente tem que estar ali para dizer, olha, e aqui? Olha para cá, que é uma coisa que ainda as próprias mulheres não reconheceram. E tanto que, veja, nós, mulheres trans, ainda somos acusadas de sermos supostos estupradores dentro do banheiro feminino. Isso é uma loucura, isso aconteceu até dentro, né, dentro do próprio conselho, que até foi dito, né, de uma maneira bem preconceituosa, que assim, se alguma mulher aparecesse grávida dentro do conselho, seria culpa minha. Quer dizer, me deslegitimando totalmente enquanto mulher, deslegitimando a minha identidade enquanto mulher e ainda invadindo um espaço de foro íntimo, né? Que eu acho que assim, que é uma coisa que a gente tem que desconstruir ainda na sociedade, vamos dizer, essa fala, essa falsa ideia que as pessoas têm que podem invadir a intimidade de pessoas trans. E não, eu acho que isso também, eu acho que atinge um pouco a mulher, né? Porque a mulher na nossa sociedade, a mulher cisgênero na nossa sociedade, ela é propriedade, né? O machismo se apropria desses corpos. E quando a gente vai falar de uma mulher trans negra, dentro de todos esses marcadores sociais, ela ainda também, a sociedade se sente
se sente legitimada para invadir essas intimidades e se apropriar e violentar esses corpos, né? Eu tô ainda impactada com o que você contou, Tara. Eu acho que é isso, né? A Elisha fala que também o nosso corpo e a nossa vida não são públicos. Exatamente. Eu penso enquanto, né, mulher cis, eu acho que é muito isso, né? A gente, dentro de um padrão hegemônico aí, principalmente cis, heteronormativo, é branco, enfim, né? E todas essas questões que a gente não discute, né? Fingindo que está tudo bem, fingindo que todo mundo aceita todo mundo, né? Que não há racismo, que não há, né, uma série de preconceitos e discriminações. Então, o simples fato de você estar nesse espaço já gera toda essa tensão, né? E vem à tona todo esse conflito, né? Acho muito, sempre admiro muito, né, o seu posicionamento, e é uma atuação política, é um corpo político, né? Acho que é bem isso que você fala. Acho que é bacana a gente contando essas questões, porque elas precisam aparecer. Senão a gente tem a impressão que está tudo também, é tudo muito simples ou pacificado, e não é bem assim, né? Então, acho que pegando um pouco esse gancho, Manu, se você quiser continuar aí um pouco nessa linha, enfim, Legal. fica à Então, vontade e aí assim, nos porque uma das coisas comentários. mais importantes, assim, que a gente, que me fez também falar dessa história e contar essa história, é porque, assim, um dia a Tara me contou, falou, conversando comigo, porque a luta, né, nos aproximou muito, né? Hoje a Tara é uma amiga querida, confidente, a gente sempre está, né, conversando, e uma vez eu conversando com a Tara, ela falou, sabe, mano, eu tô cansada de ser pesquisa das pessoas, tô cansada das pessoas quererem, né, fazer pesquisa da gente, e eu falei, eu não quero, eu quero contar a história da Tara, mas do ponto de vista dela participante, né? Essa pesquisa é de todas nós, essa pesquisa é falar de mim enquanto mulher, enquanto feminista, é falar da Tara enquanto mulher, enquanto feminista, enquanto conselheira, né? E eu falava, alguém tem que contar essa história, porque foi muito sofrido, né, Tara? Uma das minhas hipóteses, né, e a problemática da minha pesquisa é como que consegue, né, numa cidade como Sorocaba, extremamente conservadora, né, racista, né, LGBTfóbica, né, que tem todo um viés ainda de ranço, né, de preconceitos, conseguir florescer um conselho que deu tantos frutos e que, por exemplo, quando a gente pensa na história do Conselho da Mulher, né, a gente pensa em movimentos que surgiram desse conselho, né? Então, por exemplo, um deles é o Momunes, Movimento de Mulheres Negras. A dona Mazé Lima, que foi presidenta do Conselho da Mulher, né, e é uma mulher negra, e foi a primeira mulher negra a ocupar um espaço de poder em Sorocaba como secretária. Até então, nenhuma vereadora, nós não temos nenhuma vereadora que foi negra, nós não tivemos mulheres que ocuparam os espaços de poder, muito poucos espaços de poder em Sorocaba, e mulher negra menos ainda. E ela conta que uma das coisas que fez ela ser uma das fundadoras do Momunes foi porque o Conselho da Mulher discutia questões relacionadas à mulher, mas ela não tinha esse recorte de raça. E ela falou, eu preciso criar um movimento que nós, mulheres pretas, nos identificamos. E aí, né, o Conselho da Mulher é estopim, inclusive, para a criação do Momunes, que é essa potência, essa coisa maravilhosa que a gente tem em Sorocaba, né? E outras questões, né? E questões relacionadas à questão, né, também do empoderamento da mulher. Quando esse conselho vem, e aí eu lembro de Elisa Gomes, né? Guima Badini, né? Mulheres maravilhosas, a Cíntia de Almeida, Mazé Lima, né? A Marilene Costa, a Dagmar, são mulheres que, né? A doutora Valéria, são mulheres que chegam no conselho e vão moldando aquela gestão. Mas faltava uma coisa para o conselho, né? Que era a importância desse conselho ser reconhecido como órgão deliberativo, porque o Conselho da Mulher ele foi responsável para as coisas mais importantes relacionadas à mulher. Por exemplo,
A DDM, né, a primeira DDM do interior do estado de São Paulo, uma das primeiras do Brasil, foi em Sorocaba, graças a esse conselho que lutou para trazer ele para cá, né? Nós temos a Casa Valquíria Rocha, que é o Sim Mulher que dá. Casa Abrigo, né, que acolhe mulheres vítimas de violência no Brasil, são pouquíssimas. Sorocaba tem, e foi fruto da luta do Conselho da Mulher, né? A questão da vara, né, especializado, o juizado de violência doméstica, foi fruto também de uma luta do movimento de mulheres e teve o conselho lá, né, junto. A questão da DDM depois virar 24 horas foi luta desse conselho, foi luta dessa gestão, né? Nós brigamos muito para a DDM hoje. Às vezes eu vou falar por aí, em outros lugares do estado, as pessoas perguntam, como que vocês conseguiram fazer com o Dória né, regulamentasse a DDM lá 24 horas, sendo que aqui na minha cidade ele fechou até a salinha especial. Eu brinco, falo, fazendo barraco, brigando, exigindo, né, gritando, dando as mãos, fazendo o abraço que a gente fez na DDM. E o conselho foi palco de tudo isso, né? O Serave, o Serem, a gente só tem o Centro de Referência da Mulher em Sorocaba porque existiu o Conselho da Mulher, inclusive lá é nossa sede. Então esse conselho, como é que consegue florescer um Conselho da Mulher numa cidade extremamente conservadora, machista? E aí a gente começou a pensar o que era esse conselho também, porque eu chego no conselho em 2003, né, era mais nova, né, a faixa de idade das mulheres que participavam do conselho era 50 anos, eu chego ali no conselho com 20 e poucos anos, né, meio que ninguém me dava muita bola, porque estava chegando agora, né? E aí eu comecei a ficar nesse conselho. Depois de 15 anos, sei lá, no conselho, eu comecei a pensar e falar assim, esse conselho vai ser assim? Nós não vamos abrir para outras pessoas, né? A gente tinha algumas mulheres pretas no conselho, mas não tem a divisão que hoje tem. De 10 conselheiras pretas, de 10 conselheiras da sociedade civil, nós tivemos 6 conselheiras pretas. Nunca tivemos essa representatividade, né? E aí começamos a pensar, né? Em 2015, nós começamos a pensar na modificação da lei do conselho, porque a gente queria 2 coisas que para a gente era fundamental. Primeiro, que o conselho deixasse de ser consultivo e passasse a ser deliberativo, porque o conselho consultivo, ele opina. Então, assim, quem conhece sabe bem que conselho opinativo, ele serve para legitimar um ato do poder público, mas nunca para fiscalizar e nem para fomentar aquela política pública. Então, para a gente não servia, porque eles iam continuar o que foi esses quase 30 anos. Eles, quando o governo interessava, ele pedia ajuda para o conselho. Quando não interessava, ele simplesmente nos ignorava. Então, isso para a gente não cabia mais, né? Nós, mulheres, queríamos ser ouvidas e respeitadas na nossa opinião. E segundo, que a gente queria que fosse democrático, e que a escolha das conselheiras se dessem pelas próprias mulheres da cidade. E que todas as mulheres pudessem participar do conselho. E quando a gente apresenta, nós formamos uma comissão, né, da atual gestão, a Néia, a Mira e a Fernanda Viana e eu e a Márcia Niterói, nós 4 conselheiras que participamos dessa comissão, construímos aí essa nova legislação, apresentamos para o poder público, e a gente, qual foi a nossa surpresa? Que não teve nenhum óbice, era um governo Crespo, a gente falou, né, não passou. Quando chega na Câmara, e aí a Tara vai lembrar bem, porque ela foi a principal discórdia, né, desse projeto, a bancada conservadora da Câmara dizia que a gente estava ferindo, né, todos os preceitos morais da cidade, porque nós queríamos incluir no Conselho da Mulher um homem. Era isso que a gente escutava. E a Tara lembrou, e teve um vereador que usou a tribuna da Câmara para falar que nós éramos mulheres e nós éramos inocentes e a gente tinha que tomar cuidado, porque colocando essa pessoa aí, poderia ela, inclusive, nos engravidar. E isso causou uma revolta tão grande que nunca o movimento de mulheres se fez tão forte, tão unido. Por conta dessa violência, né, que a nossa companhia sofreu, que todas as mulheres trans sofreram em Sorocaba, porque até então a gente não tinha ainda a Tara como conselheira. A gente tinha um movimento de mulheres, né, várias companheiras trans participando, né, Tara, dessa luta, porque desde o começo
a gente teve as mulheres trans junto com a gente, como nós tivemos mulheres negras, como nós tivemos mulheres da terceira idade, como nós tivemos mulheres PCD, foi um movimento de mulheres, né? Inclusive chamava-se Mulheres em Movimento. Quase 2 anos de luta para chegar a votar, e quando chega essa votação, eles queriam excluir a palavra gênero do projeto e excluir as mulheres que não eram nascidas do sexo biológico feminino. E nós falamos, não. Ou a gente passa com ou esse conselho de todas, tanto é que é o nosso lema, virou esse conselho de todas, ou nós não vamos aceitar. E aí foi mais um ano de briga, da qual foi muito importante para o movimento de mulheres, porque a primeira vez o movimento de mulheres se uniu em Sorocaba, mais de 70 movimentos organizados entre partidos políticos, coletivos, agremiações, sindicatos, todo mundo assinou, né, para que fosse aprovado, e aí nós tivemos aí, em 2017, a legislação do Conselho aprovada, e com a inclusão, né, da diversidade, com a inclusão de todas as mulheres. E a gente achou que tinha ganhado, né, vencido a guerra, e a gente viu que não. E a gente chega para uma eleição do Conselho, para votar, né, podendo eleger a primeira, né, representante, primeira mulher trans, e a gente vê uma camada, grande parte de umas mulheres boicotando o voto em mulheres trans. E isso para a gente foi motivo de muita tristeza, e a gente viu que a luta da gente só estava, né, começando, né, Tara? Eu queria que você contasse um pouquinho do que você sentiu nesse dia, como foi a nossa estratégia para vencer tudo isso e chegar até aqui. Exatamente. No dia que a gente estava lá na votação, várias mulheres, inclusive mulheres lésbicas, chegaram até para mim no momento ali, né, da votação, que foi o dia todo que nós ficamos ali, né? Era quase 1 da manhã quando terminou a votação. Muitas mulheres lésbicas chegaram para mim e falaram: viu, a gente não vai votar em você. A gente não vai votar em você como conselheira. Você pode ser suplente, mas não conselheira titular. E isso, para mim, me causou uma revolta, porque eu falei, peraí, então você tá me vendo como, não como igual, mas você está me deslegitimando enquanto mulher. E aí, na hora da votação, que foi voto aberto, aí você vai ficando cada vez mais chocada, né, como ainda impera o preconceito, e vindo de mulheres que te deslegitimam enquanto mulher, só porque você não nasceu biologicamente, né, mulher. Sim, porque a mulher trans, ela se apropria, ela se torna mulher e se empodera de si. Eu acho que isso que é a força e isso que soma está dentro do conselho, e trazer esse conselho plural, né, como a Manu colocou, eu acho isso de uma extrema importância. Mas, assim, eu já estou acostumada, né, então eu não me surpreendo com situações de exclusão. Estou acostumada, mas luto para que ela, né, acabe um dia. Mas vindo de Sorocaba, que é uma cidade que eu conheço por vários ângulos, então, para mim, não me surpreende. Eu sei que muitos ainda, a gente luta contra esse conservadorismo, tanto na sociedade, quanto dentro dos conselhos, e quanto dentro dos espaços onde para incluir, acabam nos excluindo, né? E isso, mas também eu fiquei muito feliz com a rede de solidariedade que teve, né? E ainda mulheres lutando para que eu permanecesse ali, e hoje em dia eu sou muito fã mesmo de todas essas mulheres. Tem mulheres assim que eu fico babando dentro do conselho quando começam a falar e mostrar o conhecimento, e mulheres empoderadas, né, e seguras, que a gente tem que lutar contra essa violência mesmo. Então, assim, para mim é muito gratificante estar. Mas foi um momento, e é um momento ainda várias e várias vezes, assim, eu tenho que explicar quando as pessoas sabem que eu faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Muitas pessoas falam assim: mas você é mulher mesmo? Né? E aí você vai daí você volta na discussão, né, que não se nasce, torna-se, né? E
e a gente também está no momento de maior discussão também de inclusão das mulheres trans dentro da Lei Maria da Penha, porque a gente vive num país que mais mata pessoas trans no mundo, e as mulheres trans estão aí no seu 70% dessas populações, e as mulheres trans negras ainda são mais violentadas do que as mulheres trans brancas e que, né, as outras pessoas trans. Então, se faz muito necessário que quando a minha gestão vencer, que outras mulheres trans também, né, deem continuidade a essa luta. Isso é um outro trabalho, né, de empoderar essas mulheres para que elas enxerguem a necessidade de estar participando do Conselho Municipal das Mulheres, reconhecendo toda essa luta que a Manu colocou para que houvesse, né, mulheres trans. Acho que é essencial, né? Acho que espaços de fala, sejam como esse, sejam, né, em vários lugares. Eu sei que a Tara é super ocupada, mas sempre muito, muito disposta e aguerrida, né, em contar sobre essa situação ou diversas outras, para que cada vez mais esse espaço seja respeitado, porque é um campo de conflito, não é um campo tranquilo, né? É um espaço de disputa de poder, e nessa disputa a gente tem que tentar ainda mais colocar essa bandeira, essa demanda, né? Eu fico muito feliz em ouvir, sempre é um prazer ouvir a Tara, sempre aprendo muito, né? E acho que esses espaços são, eu não sei, assim, pelo que a Manu e você fala, é único, assim, não sei se tem mais algum conselho, né, do país, do estado, talvez a Sorocaba é uma cidade interessante desse ponto de vista, né, caminha numa ponta progressiva, na outra um retrocesso total, né, e assim vai misturando esse caldo social aí, e eu acho que é interessante, não sei, né, se tem registros dessa perspectiva, e o quanto que isso é importante, né, Tara, você à frente aí da associação, né, de transgêneros também, quantas e quantas pessoas precisam, né, de políticas públicas, primeiro porque são expulsas muitas vezes de suas casas, né, e aí, onde que elas vão ser acolhidas, né? Você sempre fala muito sobre isso, muitas vezes é na rua, né? E, enfim, e a gente não pensa isso enquanto, né? Se eu tenho uma mulher, ainda que as minhas correntes sejam diferentes, né? Eu não estou no mesmo barco, evidente, mas se uma não está bem, gente, ninguém está ganhando, né? Acho que é isso que ainda muitas não entenderam. Então, esse é um conflito, esse é um espaço de tensão que a gente precisa entender que precisa movimentar todo mundo junto, né? E quando uma mulher negra se movimenta, ela monta uma sociedade com ela, né? A Angela Davis fala muito sobre isso. E a gente precisa abraçar todas essas correntes, essas pluralidades, porque a luta de uma é a luta de todas, e todas vão ganhar quando há, né, esse espaço, há política, há direitos para que todas possam usufruir, né, seja de saúde, de educação, emprego, renda, enfim, né? O lugar de mulher é onde ela quiser, né? Então, essa diferença, infelizmente, né, é muita coisa ainda para a gente avançar enquanto humanidade, né? Discussão de identidade de gênero, ainda sendo que a gente está falando de pessoas, né? Mas acho que não sei se Manu enquanto quer comentar a luta é contínua, né, Carol? Enquanto essa luta é contínua, né? Eu acho que uma das questões da gente recontar a história do Conselho é dizer de quando a gente não pode simplesmente achar que a coisa acabou, né? Porque na história da recriação, né, da lei do Conselho, a gente viu isso. Então, primeiro a gente achou que a gente ia só fazer uma lei e que a gente ia incluir todo mundo. E quando a gente apresenta essa lei para um parlamento que é extremamente hoje conservador, né, que é fundamentalista religioso, que coloca uma religião na frente de algumas questões, inclusive democráticas, constitucionais,
querem barrar essa questão. Para ter aprovação da lei, importante se dizer, né, Tara, que a gente não falou, que a gente conseguiu incluir a Tara como conselheira, mas aí teve uma emenda do vereador aqui de Sorocaba, que ele falou, tudo bem, você até pode ser conselheira, mas você não pode ser presidente desse conselho. Ele fez uma emenda na legislação do conselho, que primeiro, que o conselho ele teria que ser presidido alternativamente pela sociedade civil, pelo poder público, o que eu entendo que é inconstitucional, porque se o conselho ele é um órgão de controle social, a sociedade civil que tem essa preferência. E segundo, que ele coloca na legislação do conselho que a presidente do conselho só pode ser do sexo feminino. Isso é inconstitucional, essa lei é inconstitucional. Nós deixamos passar, mas essa lei vai mudar. Isso eu falo para vocês, essa lei vai mudar, entendeu? Nós não vamos deixar isso acontecer, porque eu ainda quero ver uma mulher trans presidente do Conselho da Mulher de Sorocaba, por que não? Né? E essa luta, a gente avançou, conseguimos chegar à Tara. Aí foi aquela luta para a Tara ser eleita, e a Tara foi eleita, né? Então, as mulheres que estavam ali, escolheram a Tara como conselheira representante da questão da diversidade, né? E aí, quando a Tara é eleita, eu penso comigo, nossa, agora vamos sossegar, estamos tranquilos. Vem a primeira reunião do conselho, uma conselheira lá pergunta meio que o que a Tara está fazendo lá. Mas você aqui, conselho de mulher, e aí a gente, né, acho que foi foi a única vez que eu acho que desci do salto no conselho, né, Tara? Porque eu não entendia, depois de tanta luta, que dentro do conselho da mulher, uma mulher iria ser ali, né, desrespeitada. E a Tara, com sempre aquela docilidade dela, e muito superior, falou, não, Manu, a gente vai formatar, a gente vai fazer uma formação para as conselheiras entenderem. E foi a melhor coisa que a gente fez. Então, logo nos primeiros meses da nossa gestão, né, a Tara, né, junto com a TS e o professor Luiz Fábio, nós fizemos uma formação, né, de diversidade de gênero, inclusive da qual eu aprendi demais, viu, Tara? Foi importantíssimo para mim, porque a gente não sabe tudo, né? A gente está nessa vida para aprender, né? E foi muito importante. E todas as conselheiras que participaram aqui, quero inclusive mandar um beijo aqui para a Drica, né? Conselheira que inclusive participou com a gente nessa formação, a gente aprendeu juntas, porque a ignorância machuca, quando o conhecimento nos traz luz, e foi o que a gente fez. E eu acredito, viu, Tara, que o grande... se um dia eu posso ser lembrada por alguma coisa, né, dentro do conselho, eu quero ser lembrada por ter conseguido pavimentar a oportunidade para que as mulheres trans pudessem não estar no conselho, mas se sentirem representadas no conselho e sujeitas de direito desse conselho. E hoje, né, eu tive uma felicidade muito grande, porque quando eu falei que a gente ia fazer essa live, que a gente ia contar essa história, e aqui, Tara, de novo, eu agradeço, né, seu desprendimento de contar, porque contar dói, você revive o que você passou, e eu imagino o que você passou. Se eu sofri, eu imagino você. E aí, quando eu estava contando isso num grupo meu lá do mestrado, a Elisha, querida, que está aqui, fala, não, Manu, eu vou estar junto também. Então, a sua história começou, mas ela não se encerra aqui, né? E essa é a grande dádiva desse Conselho da Mulher, porque, assim, uma vai soprando a brasa da outra, e a gente está construindo uma história linda. Eu vou contar uma pequena parte do que é a história do Conselho da Mulher. E quem sabe amanhã você, a Elisha e outras que virão também vão contar a outra versão, né? Então, eu acho que isso é muito lindo. Mas a gente não pode esquecer, nunca, como é difícil ser mulher. Sim, exatamente. E outra coisa, eu acho que essas pessoas que dizem que apenas uma mulher do sexo feminino ela consegue se eleger presidente, eu acho que isso a gente pode quebrar facilmente, porque na minha certidão retificada eu sou do sexo feminino. Exatamente. A gente pode quebrar isso, né? Aí a pessoa vai querer... Então, a pessoa vai poder... Aí a gente vai para um outro campo, a pessoa vai ter que provar que eu não sou biologicamente do sexo feminino. A gente entra em uma outra discussão. Mas eu acho que o mais interessante
é até o que muitas pessoas, elas sempre me perguntam, como é esse fortalecimento? Eu sempre digo que é uma construção e uma desconstrução diária, porque assim, a gente também não sabe tudo, né? A gente sabe, a gente sabe contar onde dói, mas é uma construção e uma desconstrução diária. Eu continuo me desconstruindo e me reconstruindo todo dia que eu acordo e penso, vou botar minha cara na rua? Então, eu sei que eu vou ter que falar, eu vou ter que exigir respeito, em situações muito pequenas, como, por exemplo, quando eu saio daqui da minha casa, encontro uma pessoa na rua e falo um bom dia. Às vezes a pessoa responde, às vezes não. Ou às vezes, quando eu vou falar alguma coisa com alguém, uma coisa séria, e a pessoa está olhando para minha cara e está dando risada. Ou seja, ela está dando risada, ela está me desrespeitando enquanto pessoa. Então, isso eu já me preparo todo dia quando eu boto a minha cara para fora. Mas não é um processo fácil, não é simples, né, como muitas pessoas acham, e para mim, estar sempre falando as mesmas coisas, eu faço falas desde o início dos anos 2000. E ainda, eu sempre comento, né, com o pessoal que eu continuo falando as mesmas coisas. Veja, tivemos 50 anos aí, né, de Stonewall, e a gente continua brigando pelo direito de usar o banheiro, né? Mulheres trans ainda continuam sendo violentadas até pelos seus próprios maridos, né, pelos seus próprios companheiros. Então, muitas mulheres trans ainda não sabem que elas também podem ser, como que fala, ser assistidas, amparadas pela Lei Maria da Penha, não é? Que é violência doméstica. Então, eu até queria, Manu, que você pudesse falar um pouco disso, que eu acho muito importante para as mulheres trans que estejam assistindo, saber que a Lei Maria da Penha também nos ampara. Sim, olha, importante, inclusive eu quero mandar um beijão aqui para a doutora Ana Luísa Job, que está aqui, que foi por muitos anos delegada, titular da Delegacia da Mulher, que muito nossa companheira, lutou muito com a gente nesse conselho, e faz muita falta, viu, doutora Ana? Faz muita falta porque ela era uma parceira, era uma mulher que entendia essas questões. Quantas vezes nós falamos disso e ela sempre lá nos apoiando. Você falou uma coisa muito importante, Tara, porque a lei, inclusive amanhã, 14 anos de Lei Maria da Penha, né? Amanhã a gente completa, a Lei Maria da Penha faz 14 anos, e a gente sabe que a Lei Maria da Penha é a primeira lei, né, federal que ela vai abraçar as questões homoafetivas. Então, lá no bojo da lei, já ficava muito claro a questão, né, da vítima ser lésbica, inclusive da companheira poder ser autora também da agressão. E aí, desde o começo, nasceu a questão, né, embora a lei, para mim, sempre foi clara que abarcava todas as mulheres. E ali, eu não vejo diferença entre mulher trans e mulher idosa, mulher jovem. Mulher, para mim, é mulher. Então, mulher trans, para mim, sempre esteve assistida pela lei. Mas, como tudo que envolve a legislação voltada aos direitos das mulheres, a Lei Maria da Penha ela sofreu uma resistência. Primeiro, ela sofreu uma resistência porque alguns juristas falavam que ela era inconstitucional, porque ela feria o artigo 5º da Constituição Federal, que falava que homens e mulheres são iguais em direitos. E, na verdade, ela coloca uma situação peculiar, que é a violência doméstica, da qual a mulher sofre infinitas vezes muito mais. E aí teve que ter toda uma legislação, né, uma ADIM, que era uma ação direta de inconstitucionalidade, no caso foi uma ADI, uma ação direta de constitucionalidade, para provar que a Lei Maria da Penha era constitucional e para falar que tudo bem, que ela podia existir. Depois, por muito tempo, na verdade, a Lei Maria da Penha é de 2006, e só em 2016 que vai sair uma resolução, né, do Conselho dos Magistrados que cuidam, né, do CONAVID, que vai falar que a mulher trans também é amparada pela Lei Maria da Penha. Quer dizer, olha quantos anos, quase uma década, para incorporar
a questão da mulher trans. E hoje isso é pacífico, não se discute mais essa questão. A mulher trans é vítima de Lei Maria da Penha, né? Ela pode se socorrer da lei, inclusive teve uma legislação mais atual agora, né, que fala, inclusive, do tratamento, né, do prioritário e tal. Então, olha quanto tempo se levou, teve que ter legislações a respeito disso, e aí se discutia, né, agora abre-se a discussão, inclusive em relação ao feminicídio, se a mulher trans pode ser vítima ou não de feminicídio. Então, quer dizer, parece que sempre tem que se discutir, né, qual mulher merece, né, ser amparada pela lei. Sempre aquela célebre frase, e eu não sou uma mulher? Né, Tara? Você pode falar que eu não sou uma mulher? Né? Claro que você é. Se você é mulher, você está amparada tanto pela Lei Maria da Penha quanto a lei do feminicídio. E aí se discutiu toda uma questão, né? Agora, da Lei Maria da Penha, uma mulher trans ela vai ser vítima, né? Ela vai passar por todos os procedimentos, vai ter todos os direitos garantidos pela Lei 11.340 de 2006. Já é pacífico esse entendimento, mas eu não duvido que se uma mulher trans hoje chega numa delegacia, num plantão, e pega um delegado aí, ou um escrevente muito machista e desavisado, e pode não querer fazer o boletim de ocorrência. Entendeu? E aí tem que fazer duas coisas. Primeiro, denunciar na corregedoria da polícia e levar isso a público. Porque isso não pode acontecer, porque se fere a lei. E na questão do feminicídio, tinha uma discussão muito grande, qual mulher, né, trans que poderia. Olha a discussão que chegaram. Então, assim, entrava no feminicídio a mulher trans que tinha o nome social, por exemplo, ela já tinha que ter mudado o nome social, por exemplo, que nem você, lá no seu, né, nos seus documentos tá sexo feminino. Aí tinha uma outra discussão que falava, não, ela só pode ser aquela mulher que já fez a cirurgia da como é que chama? Genitalização. Transgenitalização. Olha a situação. E aí tem uma outra teoria que fala que não, que qualquer mulher trans, mesmo que ela, uma vez que ela se considere mulher, independente se ela já tem o nome social ou fez a cirurgia de mudança de sexo, ela já entra, né, na estatística de feminicídio. Eu, particularmente, adoto essa corrente, mas o que a jurisprudência tem adotado é que a mulher trans que tem o nome social, independente de cirurgia ou não, entra na estatística de feminicídio. Agora, imagine quantos feminicídios iam ter no Brasil se todas as mulheres trans que são assassinadas pudessem enquadrar nessa legislação. E aí a gente vê que ainda as pessoas legitimam a mulher baseada na sua genitália, que não é exposta, que ninguém está vendo, né? Ninguém tem o direito de questionar o que você tem por entre as pernas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, mas vindo desta sociedade, isso não me surpreende, que eu costumo dizer que todos os nossos obstáculos são móveis, né? Que sempre quando você consegue vencer um, vem a sociedade, empurra o outro para que você tropece. Então, quer dizer, sempre focado na nossa... para dificultar que a gente acesse políticas políticas que temos direito enquanto cidadãs e que a nossa própria Constituição nos garante, né? Somos todos iguais perante a lei. Ninguém está dizendo aí se você é retificada ou não. Exatamente. E outra, e também, só para fechar isso, e também não é um processo fácil. Não é um processo fácil, não é um processo gratuito. Né? Ainda para você retificar, você ainda tem que ter, vamos dizer, certas oportunidades de ter como arcar com esses processos, que não é um processo gratuito. Quer dizer, sempre dificultando. E é por isso que eu acho que é essa potência do Conselho da Mulher, né, Tara? Quando a gente fala da questão da interseccionalidade, você só consegue talvez olhar para a interseccionalidade de um modo realmente prático, na prática, quando você consegue olhar para a companheira que está do seu lado. Por exemplo, a questão, né, da luta, né, da recriação da lei do Conselho me fez
me tornar ainda mais militante na questão LGBT e muito mais militante ainda. Por exemplo, eu fui estudar a legislação, né, para a questão das mulheres trans, como nunca tinha estudado antes, embora, porque para mim foi importante. Eu falei, como que eu posso deixar no conselho que eu faço parte uma mulher sofrer tanta violência desse jeito? Da mesma forma que foi através do conselho, o nosso conselho, a gente tem uma sede que é no Serem, na Juscelino Kubitschek, e as pessoas, inclusive hoje eu tive uma discussão a respeito disso, porque uma pessoa do poder público falou que ali não era a sede do conselho. Eu falei, não, o Serem está na sede do Conselho da Mulher, porque a verba veio para o Conselho, ali é a nossa sede, né? E nós, inclusive, no mutirão, né, Tara, fizemos um mutirão para arrumar tudo, deixar tudo bonitinho lá, porque ali, né, nós vamos embora, mas aquele espaço vai ficar. E aí um dia, só que tem um problema, colocaram a gente na sala, numa sala que tem que subir uma escada enorme para chegar. E um dia a gente marcava reunião na sede do conselho, né? E chegou uma companheira cadeirante, que é a Mari. E ela olhou e falou: ah, Manu, não consigo, eu vou embora porque eu não consigo subir. Eu falei: não, nós vamos fazer reunião aqui embaixo. E fizemos reunião embaixo, e nunca mais depois desse dia eu marquei mais reunião no conselho, sabendo principalmente que ela estava presente. Porque eu percebi que eu não posso fazer uma reunião no Conselho da Mulher onde uma mulher não consiga entrar. Né? Da mesma forma que nós temos que olhar para essa questão da interseccionalidade, fazendo um recorte de classe, raça e sexualidade. Eu fui advogada do Centro de Referência da Mulher quase 2 anos. Enquanto me deixaram, eu fiquei ali. E eu nunca atendi uma mulher trans, Tara. Eu nunca atendi uma mulher lésbica que foi fazer uma denúncia. A gente não atende a mulher PCD. Então, quer dizer, quem é a mulher que nós estamos atendendo? Quando a gente fala do patriarcado, né? A Regina aqui fala, né? Ela escreveu aqui, né? O patriarcado está atuando, né, diuturnamente para inviabilizar e tentar restringir direitos conquistados pelos movimentos feministas. E contra isso que precisamos estar atentas e fortes. Eu vou além. Nós, do movimento, nós precisamos estar também atenta e forte para entender essa mulher, né? Não deixar ninguém para trás. Aquela coisa do feminismo para 99%. Nosso conselho tem que ser antirracista, tem que ser anti-LGBT-fóbico, tem que ser antissexista, né? Tem que ser anticapitalista, tem que ser ecossocialista, mas, acima de tudo, tem que ser irmanado. Se a gente não conseguir olhar para a luta das mulheres nas suas diversas especificidades, esse conselho não tem função de existir. E talvez tenha sido isso exatamente que manteve esse conselho em pé por 33 anos, porque com todas essas diversidades, com todas essas dificuldades, você imagine você atuar em questões tão importantes numa sociedade tão retrógrada, tão machista, né, como Sorocaba. Mas acho que foi isso o grande diferencial do conselho, é isso que eu estou tentando provar, né, na minha pesquisa. Mas eu entendo que, contando a história da Tara, contando a história da Mari, contando a história da Regina, da Drica, da Cleide, da Neia, e a minha, né, e das outras, Mazé, Guida, né, a Elisa Gomes. A Elisa Gomes era uma agente sanitária que ela ia falar com as prostitutas na década de 80, quando ninguém ia ainda. E ela ia lá levar, né, informação, ouvir essas mulheres, quando essas mulheres não eram nem consideradas seres humanos. E isso tudo é fruto do Conselho da Mulher. É muito bonito, né? Escutar essa história, eu fico emocionada, assim, porque é isso, é potência, né? É trazer as vozes, é trazer as presenças, né? E trazer o coração. A gente está falando de afetos também, né? Porque o que move a gente também são os nossos afetos, e a gente constrói muita história bonita, histórias de amizades, enfim, e de empatia. Eu acho que o que falta mesmo também é muito empatia, né? Você coloca nesse lugar, né, da outra pessoa, reconhece os privilégios que tem, e vamos olhar para o lado e perguntar também o que a pessoa precisa, né? Porque as minhas necessidades não são as mesmas que a dela, né? E aí o conceito, eu acho que eu só vou aproveitar o gancho
para quem, de repente, está começando a se familiarizar com o tema da interseccionalidade, o que é isso? São sistemas de opressão e discriminação, como o racismo, o sexismo, o classismo, o capacitismo, a homo, a trans, a lesbofobia, que eles não operam de forma independente na sociedade. Há sempre uma intersecção ou sobreposição dessas identidades sociais, e a consequência desse cruzamento aí são objetos de estudos aí na interseccionalidade ou nessa teoria interseccional, extremamente rica e que veio progredir no campo do feminismo justamente pelo feminismo negro, né? Então, esse é um campo que é pensado a partir, né, da luta dos direitos das mulheres, não de forma alguma ignorando, como já foi em outras correntes, né, ignoradas as questões de raça, classe, orientação sexual, identidade e expressão de gênero. Então, acho que é isso, né? A Audre Lorde, que também é uma feminista negra, lésbica, estadunidense, ela fala muito que eu não serei livre também enquanto alguma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Então, se a gente quer lutar, a gente vai lutar para que todas as correntes sejam quebradas, nenhuma mulher tem que ficar para trás. E acho que esse conselho, né, conta um pouco dessa trajetória. Eu quero já passar a palavra para as considerações finais de vocês, agradecer imensamente a generosidade de ter participado, né, de ter compartilhado com a gente essas histórias. Vocês são muito importantes, tanto para Sorocaba quanto para o nosso país, né? Vocês são exemplos. Eu me orgulho muito de ser amiga de vocês. Eu aprendo sempre, sempre, e quero cada vez mais aprender se vocês me derem essa oportunidade. Então, já passo a palavra aí para as considerações finais. Olha, eu que agradeço muito poder participar, e você também, Carol, sempre foi uma parceira com a gente, você sempre esteve ali como aliada, né, nos auxiliando, ainda no processo lá de retificação, que não era tão simples, mas você estava sempre ali somando com a gente, e eu só tenho a agradecer a parceria sua, a parceria com a Manu, as meninas do conselho que sempre me acolheram, e é isso, gente, a gente está aqui mesmo para somar e por uma cidade mais inclusiva, por um país mais inclusivo, por uma sociedade com mais respeito e menos violência. Muito obrigada a todo mundo. Bom, eu queria pedir licença, né, para agradecer todas as mulheres que fizeram parte desse conselho, né, dizer da importância delas, daquelas que nem estão mais aqui, né, que nem a Elisa, a Guima, né, mas que nos deram, assim, o caminho, né, para a gente percorrer. Agradecer todas as conselheiras dessa gestão, dizer da minha alegria de ter participado dessa caminhada com vocês, né, e no seu nome, Tara, agradeço todas as nossas irmãs dessa gestão, dizer, assim, o quanto eu sou privilegiada de poder estar nesse momento, vivendo esse momento do conselho com vocês, dizer que eu estou saindo agora, mas é um até logo, é um daqui a pouco, né? Porque esse conselho faz parte da minha vida, e enquanto eu puder, enquanto eu respirar, eu vou estar com vocês. Eu queria só ler um trechinho do que eu já escrevi do conselho ainda, e que eu acho que representa muito do que foi a nossa luta até agora, e da esperança do que eu tenho do que esse conselho ainda há de ser, né? Porque não é porque a gente é um dos mais antigos que a gente não vai deixar, né, daqui para frente. Eu tenho muita esperança que novas cheguem. A Elisha chegando agora, para mim, é um grande alento, né? Todas as demais mulheres, espero que mais mulheres venham participar, inclusive você, viu, Carol? Convite aqui. Acho que você daria uma ótima conselheira, né? A gente precisa de uma mulher que esteja pensando as questões que você tem lidado, estudado, isso é tão importante, né? Então, queria dizer aqui, porque eu fui ler, porque eu estou emocionada, não vou conseguir. Apesar de vivermos um momento histórico de retrocessos a direitos e liberdades, nosso conselho é de todas. E nós fomos as protagonistas da nossa história. Tenho muito orgulho de poder caminhar nessa luta com cada uma
das mulheres que compõem o Conselho, e sei também que nós somos o resultado da luta de muitas, e seguimos na luta pela construção de políticas públicas inclusivas a partir da ampla participação das mulheres, respeitando nossos diferentes modos de ser mulher. Mas uma única causa: nos tornamos gigantes e donas do nosso próprio destino. E como eu sempre digo, o lema desse conselho é: mexeu com uma, mexeu com todas. Obrigada. É isso aí. E, ó, pegando esse gancho, eu vou terminar com o manifesto feminista. Ser feminista é acreditar na equidade. A luta de uma é a luta de todas. Cuidar de si mesma também é cuidar do mundo. Autoconhecimento melhora tudo. Vontades e intuições têm muito valor. Beleza não tem idade, cor ou padrão. Menos competição, mais colaboração. Amar seu corpo antes de amar o de outras, sempre. Lugar de mulher é onde ela quiser. Muito obrigada, gente. Muito agradecida. Conselheiras que estiveram aqui conosco, Manu, Tara, vocês têm o meu respeito, o meu reconhecimento. Desejo vida longa ao Conselho. Quem sabe um dia possa, né, estar também nesse espaço, enfim. Toda a minha admiração, meu respeito. Quero agradecer as pessoas que participaram aqui, né, ativamente nos comentários, as conselheiras Regina, Adri, a Cleide, um abraço para vocês, faz tempo que também não as vejo. Camila, Aramar, tem uma galera aqui, né? Não vou ficar falando, senão a Elisha também participou ativamente, quero muito agradecer. E é isso aí, gente. Vamos seguindo. Um mundo melhor é possível se a gente vai construindo isso juntas, né? Sempre. Muito obrigada, boa noite, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Vou deixar aqui.